graça do Senhor está neste lugar. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, o louvor e a adoração para sempre. Amém. A paz do Senhor, mais uma vez, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nesta manhã, para falar para vocês, todos vocês, e dizer da nossa alegria e satisfação, embora estando longe, mas de poder me expressar, me falar para toda a igreja que está assistindo, que nós possamos sentir nesta manhã a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Eu quero pedir a você que está agora participando conosco, que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 103, Salmo de Davi, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então, meus amados, eu quero falar para todos vocês, para todos nós agora, é sobre bendizer, uma palavra de agradecimento ao nosso Deus. A Bíblia diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer significa festejar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, porque é dele são todas as coisas. E aqui o salmista está nos mostrando, amados, que nós devemos estar sempre agradecendo por tudo que nós recebemos, por todas as maravilhas que Ele tem operado para conosco. Quantas vezes nós precisamos dEle e Ele vem em nosso socorro. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E a palavra do Senhor é grande para conosco, tem muitas promessas que vêm do próprio Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo também, através dos apóstolos e dos servos de Deus que falaram a palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós queremos deixar para vocês uma rápida mensagem que está aqui, dizendo o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. O contentamento, meus amados, tem a ver com quem somos e não com o que possuímos. É mais uma atitude de uma posse que uma posse. Muitas pessoas têm tudo, mas não são felizes. Têm saúde, família, amigos, dinheiro, mas vivem em arremedo de vida. O contentamento é um aprendizado. O apóstolo Paulo escreveu: aprendi a viver
contente em toda e qualquer situação. Não é a circunstância que faz você, é você que faz a circunstância. A felicidade não está nas coisas, mas em Deus. A felicidade não é o lugar onde se chega, mas a maneira como se caminha. Você pode estar contente até mesmo na escassez. O apóstolo Paulo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você pode estar contente apesar das aflições. Esse contentamento não vem apenas de dentro, mas especialmente de cima, do alto do céu. Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Na presença de Deus é que existe plenitude, de alegria, e só à sua direita há delícias perpetuamente. Agora mesmo você pode experimentar essa verdadeira felicidade, essa alegria indizível e cheia de glória. Então, meus amados, nós não devemos esperar apenas pelas coisas materiais para sermos felizes, porque existem momentos de felicidade, mas a verdadeira felicidade está em Cristo, porque foi Ele que veio ao mundo para dar sua vida por nós. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, meus amados irmãos, que hoje e sempre nós possamos estar em comunhão com Ele, fazendo sempre a sua vontade e o seu querer. E pedimos neste momento que Ele derrame sobre nós a sua graça e que nós possamos cada dia mais estar alegre na sua presença, mesmo distante uns dos outros como estamos nesse mundo, nesse momento que o mundo está vivendo. Mas devemos lembrar que um dia tudo isso vai passar e nós vamos estar de volta fazendo a sua obra, a sua vontade e o seu querer. Muito obrigado, queridos. Agradecemos ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar início a mais um culto, a mais uma mensagem vinda de Deus, uma mensagem que Deus quer hoje para a sua igreja ouvir e para todos aqueles que estão ouvindo, que estão ouvindo essa mensagem, que se encontra no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filhos, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Uma palavra maravilhosa. Essa palavra ela fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E ela nos mostra e ela nos traz um ensinamento de fé, de persistência e de perseverança. Ela nos mostra que aqui está falando de um paralítico e de 4 amigos. Amigos esses de verdade, né? Que resolveram, né, após ouvir falar de Jesus, das maravilhas que Jesus vinha fazendo em toda aquela região ali, da Galileia, por onde ele passava, né? Ele fazia cego ver, ele fazia aleijado andar, ele expulsava demônio, ele ressuscitava mortos, enfim, ele vinha fazendo maravilhas. E esses homens, juntamente com esse paralítico, esses amigos dele, eles creram que ali era realmente o Messias, que ali era realmente o Filho de Deus, Jesus Cristo. E assim eles bolaram um plano para levar este paralítico até a presença de Jesus, até colocar ele frente a frente, face a face com Jesus. E é isso que nós precisamos, nos prepararmos, continuarmos firmes na fé, orando, pedindo a Deus para aumentar a nossa fé a cada dia, para que a nossa fé seja como a fé desses homens, para que a gente possa caminhar pelo caminho que é Jesus Cristo, para que a gente possa ir, com certeza, no caminho certo da pessoa de Jesus Cristo, e para que um dia a gente possa estar face a face com Jesus. Esse é o objetivo do crente, é o objetivo do homem que caminha pela sua salvação, que persevera. Nós não podemos desistir, nós temos que persistir e perseverar e pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para que tudo isso aconteça e que um dia nós venhamos estar face a face com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, paralíticos era muito comum nos tempos bíblicos. Não havia apoio médico disponível para pessoas com deficiências. A sua única esperança era a intervenção divina. A única esperança daquelas pessoas que tinham suas deficiências, né? Fosse visual, se fosse a deficiência física, como esse paralítico, se fosse pessoas endemoniadas, a esperança era no poder sobrenatural, era na pessoa de Jesus Cristo. E isso, quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Jesus veio ao mundo e começou a fazer suas maravilhas, seus milagres, seus prodígios, né? Os seus sinais, Jesus fazia. Onde Jesus chegava, aquela história mudava, a história ali não era mais a mesma. Então, naquele tempo era assim, não tinha médico suficiente como tem hoje, era diferente. Então a esperança deles era em Jesus Cristo. E essa passagem fala sobre um paralítico em Cafarnaum e 4 amigos dedicados a ter um encontro com Jesus Cristo. Era o paralítico, sim, mas ele precisava também da fé daqueles 4 amigos deles para que ele pudesse chegar à presença de Jesus. Então nós vamos abrir aqui 3 pontos e no primeiro ponto eu vou falar aqui, esse texto maravilhoso, ele nos dá um aprendizado, né, sobre uma extraordinária fé, ou uma fé extraordinária, né? Uma fé e persistência, porque eles tiveram a fé, mas nós vamos ver aqui mais na frente
que eles enfrentaram muitas barreiras para poder colocar aquele homem frente a frente com Jesus Cristo. Barreiras essas que talvez nós hoje achássemos muito difícil. Muitas pessoas, quando vai chegando próximo ao objetivo da busca pela salvação, às vezes desiste pelas barreiras que se levantam, né? Pelas tempestades, mas eles não desistiram. E eles, meus irmãos, eles estavam determinados a não voltar atrás. Eles fizeram entre eles ali um pacto para que eles não voltassem atrás. Você, eu, todos nós precisamos de fazer esse acordo entre nós mesmos como povo de Deus. Nós como os irmãos, como Igreja do Senhor, para que a gente possa nos firmar cada vez mais e jamais pensar em voltar atrás da nossa caminhada, para que um dia nós esteja face a face na presença de Jesus. Então eles fizeram isso, eles fizeram um pacto para não voltar atrás. Nós vamos porque nós cremos que ali está o Filho de Deus, o Messias prometido, ali está o Salvador do mundo. Homem nenhum consegue fazer, nem fez e nem consegue fazer e jamais fará o que ele vem fazendo, as maravilhas que ele vem fazendo. Porque mesmo que esses homens sejam usados para que impor a mão sobre uma pessoa para expulsar um demônio, mas ele tem que ser em nome de Jesus. A gente pode ser usado para fazer impor aquelas mãos para expulsar um demônio, mas tem que ser em nome de Jesus, porque quem expulsa é Jesus. Então, eles, meus irmãos, diante daquela situação, das barreiras que se levantavam, as tempestades, eles tinham uma carga de problemas. Muitos problemas ele tinha pela frente, porque não era fácil, mas eles fizeram aí esse pacto para não voltar atrás. Eles queriam ir com aquele paralítico até a presença de Jesus. Então, eles carregando o paralítico pelas estradas empoeiradas daquela região. Não era fácil. Porque, segundo os estudos, diz que aquela região era uma região arenosa. Aquela região da Galiléia, aquela região lá em Cafarnaum, era uma região arenosa e que levantava muita poeira. E diante daquela multidão que ia ali também ao encontro de Jesus, para ter também ali buscar Jesus, muitos, claro, muitos pela curiosidade, outros para zombar de Jesus, outros para blasfemar, mas alguns também atrás de cura, de bênçãos, mas a poeira era grande, e eles iam carregando aquela cama, aquele leito, e olha que naquele tempo era feito de vara, não era uma cama boxe hoje, né, tem aquela rodinha, você só é sair empurrando e vai-se embora. Não, naquele tempo era difícil, era muitos problemas, com aquela multidão caminhando naquelas estradas, aquela poeira, e eles lá com aquele leito, carregando o leito, com aquele paralítico em cima, mas a fé deles era uma fé que não deixava eles desistir. Uma fé que selava ali o acordo que eles fizeram para não voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás, e é que nós hoje, como crente, como povo de Deus, precisamos fazer. É não pensar em desistir, em voltar atrás. É caminhar, é seguir em frente. É não olhar para a esquerda nem para a direita. É seguir o caminho, porque esse caminho é Jesus Cristo. É buscar a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Meus irmãos, é querer a vida eterna, é caminhar para a vida eterna, porque a vida é Jesus Cristo. E pode ter certeza, meus irmãos, que a gente só vai à presença do Pai se for levado por Ele. Porque Ele disse, lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai à presença de Deus se não for por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eles ali, meus irmãos, quando eles chegaram, a entrada estava bloqueada e eles não podiam entrar. Quando eles vieram naquela caminhada pela estrada, mas ao chegar ali, próximo à casa onde Jesus estava, eles tinham pela frente aquela velha multidão. A multidão que tinha também
o cego de Jericó, a multidão que estava à frente de Zaqueu, a multidão que sempre se levantava e se levanta para não deixar você chegar perto de Jesus. Eles tinham ali aquela multidão. E quando eles olharam, que eles não viram sequer a porta da casa, como fala o texto, ele não tinha como se aproximar. E aí, meus irmãos, eles tinham, pode ter certeza que eles tinham muita dificuldade. Eles tinham ali duas opções. Eles tinham duas opções para que eles escolhessem uma. A primeira opção era voltar. Pronto. Olhar para o paralítico, bater a poeira, olhar para o paralítico e dizer: até onde a gente podia, a gente veio. Nós não queremos dizer que estamos desistindo de ser seu amigo. Agora estamos desistindo de fazer o que a gente pensavam que ia dar certo, que era te levar até a presença de Jesus. Mas não dá, você está vendo, olha, como é que está a situação aqui. Está todo mundo à frente, é muita gente, uma multidão grande. Eles poderiam ter pensado isso, essa era a primeira opção, e voltar, pronto. Não deu certo, não deu, mas a fé deles era maior do que tudo isso. Eles jamais pensaram nisso, porque antes deles sair com aquele paralítico para chegar onde eles chegaram, eles já estavam determinados a não voltar atrás. Foi o que eles fizeram. Eles combinaram, eles fizeram um pacto para não voltar atrás. Porque a fé deles era uma fé nivelada, era uma fé igual. O que um pensava, os outros pensavam. Eles pensavam juntos que ali realmente era o Filho de Deus. Era assim que eles enxergavam, era assim que eles iam crendo que seria ali o Filho de Deus, como realmente era. Então, nenhum desanimava o outro. Às vezes você está fazendo uma oração, às vezes você está falando de Jesus, mais 3, 4, 5, 10 irmãos, 10 pessoas. Não, mas isso não dá certo. Não, porque eu tentei e não deu certo. Não traga desânimo para o seu irmão. Busque cada vez mais um fortalecer o outro. Você está esfraquecendo, você chegue, receba a orientação de outro irmão. Nós, como irmão, chegue perto do irmão, da irmã e procure fortalecer. Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. Nós vamos buscar um meio. Aqui, meus irmãos, eles fizeram, esses 4 homens fizeram, sabe o que? Sabe qual era a outra opção? A outra opção era encontrar um caminho alternativo para entrar na casa. Ou seja, a criatividade. Era buscar a criatividade para entrar naquela casa. E pode ter certeza, meus irmãos, que o texto diz que eles subiram em cima daquela casa. Eles subiram por uma escada. As casas daquele tempo, naquela região, eram umas casas de barro. E essas casas, ela tinha um telhado que era um telhado com a palha, era um telhado que podia cortar. Era diferente, não era telha normal como é hoje. E tinha também na lateral da casa uma escada. E aí o que é que eles fizeram? Eles buscaram a segunda opção, que foi a criatividade. Buscaram a criatividade. Ali quando eles olharam, eles disseram: aqui nós vamos. E talvez até tenha dito, pela fé deles, eles tenham dito: vai ser mais fácil do que ir pela porta, do jeito que está aqui. Porque quando a fé, meu irmão, a fé move montanha. Jesus disse que a sua fé, sendo do tamanho de uma semente de mostarda, pode mover uma montanha. Então, a fé deles era uma fé extraordinária. E eles tinham persistência, eles insistiam em fazer aquilo. A fé extraordinária era a fonte da persistência. Eles persistiam porque eles tinham uma fé extraordinária, uma fé genuína, uma fé salvadora, uma fé que eles acreditavam que ali realmente estava a solução para o problema daquele homem, daquele paralítico. Se a sua fé, meus irmãos, se a sua fé é extraordinária, pode ter certeza que ela faz você persistir, ela não faz você esfraquecer, você esmorecer, porque você acredita e acredita muito que vai dar certo, porque a sua fé faz isso. Então, meus irmãos, a sua fé em Deus motivou-os a superar as barreiras. Era a fé deles não deixava nada abalar, nada abalava aquela fé deles.
eles persistiam, eles venceram a barreira da estrada, eles venceram a barreira da criatividade, e eles viram o meio de chegar até Jesus com aquele homem. Então, meus irmãos, a fé produz perseverança. Você vê em Tiago, capítulo 1, versículo 3, a fé produz perseverança. Quando Jesus viu a fé deles, como fala em Marcos, no capítulo 2 aqui, no texto, no versículo 5, na parte A do versículo 5. Quando Jesus viu a fé deles, Jesus já olha, né, no capítulo 5, quando Jesus viu a fé dele, Jesus olha para aquele paralítico, né, e diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Quer dizer, pela fé deles, Jesus fez isso. Por quê? Porque Jesus não só viu a fé do paralítico, mas a fé daqueles 4 homens também que o levaram, que perseveraram, que persistiram a chegar até a presença de Jesus. E ainda foram criativos de tal forma que desceram aquele leito mesmo de frente para Jesus. Então isso é fé, isso é persistência e isso é perseverança. Mantenha a persistência. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 vai falar sobre isso. Se a sua fé é verdadeira, você nunca vai desistir. Jamais você vai desistir do Senhor Jesus se a sua fé for verdadeira. Se você realmente tiver fé, nós não desistimos. Nós continuamos buscando o nosso Senhor Jesus, porque o nosso alvo é a salvação. Nós, para chegar na salvação, tem que ser através de Jesus Cristo. Só Ele nos leva. De outra forma, não adianta você querer ir não, que você não vai. Só vai através de Jesus Cristo. Então, você não desista. Não desista, porque aqueles homens não desistiram de chegar à presença de Jesus e chegaram. Pela sua fé, pela sua persistência, pela sua perseverança. É isso que nós precisamos fazer, é não desistir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você sabe que Deus nunca desiste. Deus, Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. E Ele jamais vai desistir de nós. Nós não podemos desistir de Deus, porque Ele não desiste de nós. Ele jamais desiste de nós. Então é lindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Você pode ser, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi. Se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ora, meu irmão, minha irmã, não sei o teu problema, mas eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você que ainda não entregou a vida a Jesus, mas que está assistindo hoje essa pregação, essa palavra, que Deus está falando com você e está dizendo: eu não desisto de você. Ele não desiste de querer o povo salvo. Tudo que está acontecendo, meu irmão, no Brasil e no mundo, é Deus falando, é Deus dando uma oportunidade para as pessoas reconhecer que Ele não desiste de querer o povo dele salvo. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, ora torto para um lado, ora torto para outro, ora eu acho que dá, ora eu acho que não dá, ora eu acho que vou, ora eu acho que não vou, mas lembre-se que a multidão sempre está perto para atrapalhar você, mas dê ouvido a Jesus, porque Ele diz: venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está fazendo um convite para você vir para Ele nesta noite. Ele não desiste de você. Ele não desiste jamais de você. A fé, meu irmão, sem a ação é morta. Tiago,
2,17 fala sobre isso. Alguém algum dia já disse: os vencedores nunca desistem e os desistentes nunca vencem. Os vencedores nunca desistem e os desistentes nunca vencem. No segundo ponto, nós vamos ver o perdão do pecado. Jesus não abordou direito a necessidade da cura do paralítico. Por quê? Por que Jesus não fez isso? Ele queria deixar claro que o sofrimento do homem era na separação do pecado, na separação de Deus. Na separação de Deus. O homem vivendo no pecado, Jesus quis mostrar isso, que quando você está no pecado, você está separado de Deus. E por isso que ele não disse àquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Primeiro ele disse: os teus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, o pecado não é a fonte de toda a enfermidade, mas o perdão do pecado escolta a cura física. Quando Jesus perdoou os pecados dele, ele ali já estava salvo. Mas algo ainda iria acontecer. Jesus estava ensinando aqueles que se levantaram contra ele e disse que ele blasfemava, que ele estava fazendo algo que não era para fazer porque não podia. Só quem perdoava o pecado era Deus, mas eles não sabiam, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles não sabiam, meus irmãos, que ali estava o Messias prometido, ali estava Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aquele que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então, meus irmãos, somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Você que está ouvindo essa mensagem, você não precisa o homem se ajoelhar nos pés dos homens, você confessar seus pecados a um homem que está cheio de pecado. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Os seus pecados você confesse a Jesus. Confesse, porque só Ele tem o poder de perdoar pecado. Religiões, costumes e rituais não podem trazer a cura para ninguém. Não traz a cura e não traz salvação para ninguém. Isso são coisas de tradições, coisas criadas pelos homens. Mas só quem pode curar, salvar o homem é Jesus Cristo. Nós precisamos confiar nele, acreditar só nele. Meus irmãos, Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é o próprio Deus. Então, humilhe-se diante de Deus. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, esta palavra maravilhosa, humilhe-se diante de Deus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: aqui é Deus falando com o seu povo, Deus falando para as pessoas, Deus falando para o mundo, para toda a humanidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aqui está a cura para esse coronavírus. Aqui está a cura para essa violência desenfreada no Brasil. Aqui está a cura para todos os problemas que está acabando com o mundo, que está assombrando, que o povo está assombrado. Está aqui a solução para que se normalize tudo e que todo o mundo, a humanidade venha ter paz. Mas é preciso fazer isso, que ele, o próprio Deus, está dizendo aqui. Ele está dando aqui a cura. Só precisa as pessoas querer. Mas sabe o que é que acontece, meus irmãos? O povo do mundo continua desobedecendo a Deus do mesmo jeito, continua acreditando em quem não tem poder para nada, continua pedindo, clamando, orando, fazendo orações para deuses de pedaço de pau, para Deus de gesso, Deus de madeira, para quem não tem poder para nada. Continua pedindo a quem está morto, a quem não tem poder para nada, porque só Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Só Jesus Cristo está lá à direita de Deus intercedendo por mim e por você.
Então não adianta você achar que outro meio vai resolver esse problema, que não vai. Vai sim, se acontecer o que Deus está dizendo aqui. Aqui está a cura para o coronavírus, a cura para todos os problemas de toda a humanidade. Então se humilhe diante de Deus. Arrependa-se e reconheça a sua necessidade de Jesus. Arrependa-se e reconheça a sua necessidade de Jesus. Aqui, meu irmão, para a gente, no terceiro ponto, fala sobre o paralítico. Diz que o paralítico obedeceu à ordem de Jesus. Quanta gente não questiona a Deus? Nós mesmos, tem muitas pessoas que é crente que vai questionar a Deus. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou fazer isso e Deus vai fazer? Ele não pensou nisso, não. Jesus disse: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Na vista de todos que estavam ali, ele se levantou. Ele chegou descendo de um telhado, com 4 cordas, segurada por os seus amigos lá em cima. Chegou, foi colocado ali, todo encriquiado na presença de Jesus, frente a frente com Jesus. Pela fé dele, pela fé daqueles homens, pela persistência, pela perseverança. Todos viram, e ele se levantou quando Jesus determinou para ele se levantar, e ele saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, nunca a gente viu coisa igual. Nunca a gente viu. Então, meu irmão, a verdadeira fé exige ação de obediência. A verdadeira fé é aquela que você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, a sua fé cresce. Nós precisamos estar mais na presença de Deus, buscar estar mais próximo de Deus, fazer a vontade de Deus, porque aí a nossa fé é aumentada. Esta declaração deve ter zoado muito extrema para os outros. A declaração, quando Jesus disse: levanta-te e anda, ele saiu ali se levantando, aquilo ali com certeza causou um tumulto no meio daqueles homens ali que estavam para blasfemar, para questionar Jesus, para dizer que ele não podia curar, não podia perdoar, enfim. Mas o cego levantou-se. Mas o cego não, perdão, o aleijado, o paralítico, ele levantou-se. O paralítico, ele levantou-se. Ele levantou-se. Pode ter certeza, meus irmãos, que o paralítico não fez qualquer pergunta a Jesus. Jesus, será que vai dar certo? Pode não dar certo. Ficar ali esperneando, tentando se levantar ou questionando Jesus. Não, ele pegou, ele ouviu o que Jesus disse, porque ali era a determinação daquele que tem todo o poder. Quando ele disse levanta-te, ali ele só se levantou. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele pegou o seu leito, a sua cama. E ele saiu no meio de todos. Eita, glória a Deus. Isso é o poder de Deus, meus irmãos. Isso é Jesus Cristo. Esse Jesus que fez naquele tempo é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo que está fazendo na minha vida e na sua. Porque ele está cuidando de nós no meio dessa pandemia, no meio dessa tempestade. E ele está cuidando dos nossos. É ele, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O único que leva o homem para o céu. É ele. Ele determina. Quando ele disser, vírus, vai-te embora, cai, vai para as profundezas do mar, para onde ele mandar, o vírus vai. Ele quiser acabar essa tempestade, ele diz, aquieta-te tudo, e tudo se aquieta. Então, aquele paralítico, meu irmão, ele fez a sua parte. Os amigos fizeram o seu trabalho. Deus fez a sua parte. Deus fez a sua parte. Finalmente, o paralítico cumpriu o seu próprio papel, que foi crer com fé, uma fé genuína, uma fé, meu irmão, extraordinária. Ele teve persistência e teve perseverança, perseverou. Por quê? Porque ele creu em Jesus Cristo, ele teve persistência juntamente com seus 4 amigos. Eles perseveraram, por isso que ele teve a sua vitória.
Então, meus irmãos, para concluir, ele fez o que todo o povo de Deus deveriam fazer. Nós precisamos fazer, é acreditar, é confiar, é crer que Jesus Cristo está conosco, é crer que Ele pode e Ele faz, e Ele quer fazer. Nós só precisamos confiar. Nós não podemos desistir, nós não podemos deixar a multidão colocar dúvida na nossa mente, Satanás também, seus anjos, colocar dúvida na nossa mente. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar, nós temos que dobrar o joelho, nós temos que fazer o que próprio Deus está mandando aqui, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. Olha, meu irmão, eu não me canso de olhar para esse versículo, eu não me canso de ler esse versículo, de meditar. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Meus irmãos, essa palavra humilhar significa, meus irmãos, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, nós somos pecadores, reconhecer que nós somos pecadores, que nós dependemos dEle, que nós não vamos a lugar nenhum sem Ele. Para onde o homem vai sem Deus estar à frente, sem a direção de Deus, dá tudo errado. Ele quer que você se humilhe, que você reconheça que você é pecador e você confesse o seu pecado. Ele diz, e orar e me buscar Ele de verdade. Não é buscar, eu tenho Deus do meu jeito, eu tenho Deus, porque assim, eu peço, aí Deus faz, porque Deus tem que fazer o que a gente quer. Não, você está muito enganado, viu? Quem estiver pensando desse jeito, seja ele crente, ou seja, se ele for crente, ele está precisando de libertação. E o mundo pensa dessa forma. Aqueles que não conheceram ainda Jesus, não tiveram um encontro com Jesus, tem que caminhar, como esses homens caminharam com esse paralítico, para que levasse ele para ficar frente a frente com Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, para realmente vocês acreditar só no Filho de Deus, que só Ele pode, que só Ele faz, e o que Ele diz, acontece. Então, meus irmãos, Ele manda orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, sair do pecado. Para vir buscar Jesus, você precisa nascer de novo, você precisa que sua vida seja transformada. Quem transformou a minha vida foi Jesus Cristo, não fui eu, foi Jesus Cristo. Então, meus irmãos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele só quer que você se humilhe, você reconheça que você é pecador. Nós passamos por esse processo. O nosso Deus, Ele nos perdoou porque nós reconhecemos que somos pecadores. Nós confessamos os nossos pecados a Ele. Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entregamos a vida a Ele e Ele fez a gente nascer de novo. Nós nascemos de novo. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo para ter o reino de Deus. Então, Deus quer sarar a terra. Ele quer acabar com tudo isso que está acontecendo, todo esse problema. Agora o homem não quer. O homem não quer de Deus, o homem quer que os homens façam. Para você defender o seu partido político, para você ter o seu candidato, gozar com o seu vizinho, com os adversários. O homem acha que quem vai resolver esse problema é a política. Estão muito enganados, porque só quem resolve esse problema é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. Este é o momento de você dar um passo à frente com fé. Este é o momento de você ver que só Jesus faz.
Você busque ler a palavra de Deus, busque ler o que está escrito na Bíblia Sagrada, busque ler os evangelhos, busque ler o que Jesus deixou escrito, para que você possa acreditar que só Ele pode. Busque a conhecer a palavra de Deus. Ele diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai, leia e compare o que já aconteceu, o que está acontecendo, e pode ter certeza que o que vai acontecer é bem maior do que o que está acontecendo. Meus irmãos, quando você busca o conhecimento da palavra de Deus, você deixa de ouvir o que os homens falam, ouvir o que o homem ababoque diz do jeito que ele quer, o pensamento dele. É porque isso é o meu pensamento, eu acho que é assim. Quando você acha, você não tem certeza. Agora, quando você lê a palavra de Deus, aí sim, aqui é Deus que está falando com você. Ele está dizendo, é assim, assim eu fiz e assim vai acontecer. Então, nós precisamos dar um passo hoje com fé. Dê um passo à frente com fé. Busque ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu fiz a minha parte pregando a palavra de Deus. Eu fiz a minha parte, eu estou entregando a mensagem do céu. Deus já cumpriu a parte dele. Ele já te perdoou. Ele já nos perdoou. Jesus, quando ele morreu, antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Meus irmãos, quando você confessa os seus pecados, você se arrepende e confessa os seus pecados, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Você vai entender isso na palavra de Deus. Você vai entender isso. Porque tem muita gente ouvindo sobre ir para o céu, sobre viver aqui na terra, que pode tudo, que nada vai acontecer com ninguém, porque Deus é amor, mas ninguém está dizendo a vocês que Deus também é justiça. Vocês estão pensando, tem gente pensando que vai para o céu de qualquer jeito. Isso não é verdade. Você pode fazer o que você quiser aqui na terra. Você pode dançar forró, você pode roubar, você pode usar droga, você pode enganar as pessoas, você pode se corromper, você pode ser corrupto de todas as qualidades, pode caluniar as pessoas, pode fazer tudo quanto é ruim aqui na terra. Agora, a única coisa que você não pode é ir para o céu. Lá no céu não entra pecado. Lá existe um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Agora não pense que Ele não cobra. A palavra dele diz que você vai colher o que você plantou. Se você plantou laranja aqui na terra, você vai colher laranja. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Não pense que você vai fazer tudo de mal aqui e vai ter sua vida eterna, que você não vai ter, não. Jesus morreu naquela cruz para nos dar o direito de nós buscarmos a vida eterna. Mas nós temos que caminhar, nossa caminhada é aqui na terra. No momento em que você fechou os seus olhos, passou pela morte física, se você estiver na presença de Jesus Cristo, vivendo na presença dele, obedecendo a palavra dele, você pode ter certeza que o seu verdadeiro tesouro está guardado no céu, que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas se você não fez isso, se você morreu dentro do pecado, na escravidão do pecado, você pode ter certeza. Eu não tenho nenhum receio de dizer estas palavras, que você vai viver eternamente, mas você vai viver nas tormentas do fogo do inferno. Essa é a verdade que essa palavra diz. Não sou eu que estou dizendo, que eu não tenho poder para fazer isso. Agora esta palavra aqui é Deus falando conosco, e Ele pode ter certeza que Ele é quem diz que isso vai acontecer. Há dois caminhos para você escolher um. Um leva você para o céu, o outro leva você para o inferno. Você tem o direito de escolher, porque Deus lhe deu esse direito. A escolha é sua. Você vai para o céu se você quiser, e você vai para o inferno se você quiser. Agora, se você quiser ir para o céu, você tem que fazer a vontade de Deus. E para ir para o inferno, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você só precisa permanecer como você está.
Mas não é isso que nós pregamos. Nós pregamos que você se converta, que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós pregamos que você se arrependa dos seus pecados, que você possa se entregar a Jesus Cristo. Nós pregamos o Evangelho. Faça a vontade de Deus e se prepare para viver eternamente na presença dele. Então, meus irmãos, você precisa dar um passo à frente pela fé. Pode ter certeza, meus irmãos, é a hora de você dar um passo de fé em obediência. Essa é a hora. É você ver tudo o que está acontecendo e você se entregar a Jesus. Você fazer a vontade dele. Porque, meus irmãos, pode ter certeza que servir a Deus é muito bom. Porque, veja bem, eu pensava que eu era valente, que eu tinha uma pedra dentro do coração. Só que o meu Deus fez uma transformação e mudou a minha vida de repente. Porque Deus, ele é onipotente, me tirou dos poços dos lamaçais. Eu deixei os deuses culturais para servir ao Deus da providência. Hoje eu ando na sua obediência. E o que é que Deus falta fazer mais? Meus irmãos, esse som o vento levou. Porque o vento vai, mas o vento vem. E Deus fala como ele quer. Porque, na verdade, Deus sabe para quem. A palavra dele é só a verdade. Eu agradeço essa rica oportunidade. E todo o povo de Deus, você que ainda não aceitou Jesus, mas vai aceitar, diga amém, Jesus.